tem tamanho tal? Tem, mas é só esse aqui. Aí você olhar assim, cara, você fala, pô, É o que tinha, né? coisa mais feia do mundo. Aí você ia numa loja e achava um bonito, aí você comprava um. Então, às vezes, quando seu irmão ia lá, meu irmão, que sempre foi Sim, sim. mais fininho que eu, né? Aí ele comprava, sei lá, 5 camisetas, porque achava a camiseta do tamanho dele, e eu achava bonitas as camisas dele. E aí eu comprava uma camiseta. É engraçado, depois eu vou até postar uma foto no Instagram do podcast. Minha com a camiseta que eu ganhei, umas camisetas que eu ainda tenho lá, da época que eu era mais gordo. Cara, as camisetas trem Gigante, né? gigante, cara. Gigante. Cueca minha parecia short. Tipo, se eu botar a cueca hoje parece Assim. short. Então assim, é uma mudança que enquanto você tá, você não percebe. Você percebe que você emagreceu, conforme a roupa vai cabendo em você, né? Então, eu lembro a primeira vez que eu fui no shopping, aí o cara falou: "Ah, qual que é o seu tamanho?" Aí eu falei: "G". Aí eu botei a G, ficou grande em mim. Eu falei: "Não, vê a M então". E aí, pô, a M ficou certinho. Eu falei: Acho que foi uma sensação de felicidade que eu tive ali, porque Então. acho que eu falando sério, eu acho que eu nunca tinha usado uma M na minha vida. Eu nem lembro quando que foi a última vez que eu usei M. Pô, Muito. mas eu era tão grande que desde cedo, pô, às vezes eu pegava uma camisa social do meu pai, entendeu? Tipo, vai ter um evento. Aí eu ia lá pegar uma camisa social do meu pai, entendeu? E, pô, era bem mais novo que meu pai. Meu pai É. mais velho. É assim, novamente, você está dando um exemplo, assim, mais uma visão sua, assim, né? Mas imagina aquelas pessoas que estão dormindo com CPAP, aquele aparelho que se põe no nariz porque ela tem apneia, que ele dorme com uma máscara no rosto, quer dizer, a qualidade de vida, ele tem um problema de refluxo intenso também associado àquela obesidade. Ou ele é diabético, né? Ou ele é hipertenso grave, está com hipercolesterolemia. Quer dizer, são inúmeras as situações que reduzem a qualidade de vida desse paciente, que ele não, sem cerimônia, ele vai lá, marca e fala: eu vim aqui resolver isso, eu não quero mais isso para mim, sabe? Inclusive, eu acho até que o senhor me salvou desse Covid aí, porque, Você viu? pô, do tamanho que eu tava, Você era viu? perigoso. Eu tive um caso também que é assim, eu acho que tomara, sei lá, de repente ela está até nos ouvindo aqui, é uma colega médica, né? Ela trabalha em UTI e ela apareceu lá, falou: Juliano, pelo amor, isso foi em início de meados de 2021, né? Não, de Foi 20, 2020, 2020, na época do Covidão mesmo, Aham. daquele surto grave que teve. E ela falou: não, eu preciso operar logo, eu preciso operar logo. Eu falei: calma, tem todo um protocolo para você fazer, um estudo. Não, eu tenho que operar logo. Eu falei: mas por que você quer operar tão correndo assim? Ela falou: porque eu estou muito acima do meu peso e eu sou médica de UTI, eu vejo a quantidade de pessoas obesas que estão morrendo por Covid, né? Que é uma pessoa magra, que já tem um pulmão bom, ele era acometido e ele precisava às vezes entubar, usar máscara, né? Imagina o paciente obeso que já tem uma restrição. Então, foi uma situação bem crítica, com uma mortalidade bem grande de obesos nessa época. É. E assim, eu não sei, só Deus sabe o que poderia ter acontecido, mas eu tive contato com diversas pessoas com Covid nessa pandemia inteira. Nunca demonstrei nenhum Sintoma, sintoma, né? Eu nenhum também. nada. Graças a Deus, nunca. E não sei se é porque depois que eu emagreci, voltei a lutar e tudo mais. Mas. Então tinha Uma vida uma mais vida mais saudável, né? saudável. Mas eu, graças a Deus, não tive nenhum problema no Covid. Eu acho que se eu tivesse sobrepeso, talvez teria outras. Poderia ter outros efeitos em mim, esse vírus, né? Você quer ver uma coisa que eu achava estranha na época do Covid? E as pessoas chegavam para mim e falavam assim: nossa, mas você continua atendendo no seu consultório e vai chegar um cara lá com Covid lá na sua frente. Eu falei: cara, foi a profissão que eu escolhi, é ser médico. Como é que um soldado, na hora da guerra, ele vai se esconder? Eu me considero um soldado da área médica. Então, eu tinha que estar ali na linha de frente mesmo, porque meu paciente, ele queria um esclarecimento, ele queria um apoio, ele queria conversar comigo como que ele driblava aquela situação, se era arriscado o fato dele ter operado de cirurgia da obesidade, ou o familiar dele que ainda era obeso, entendeu? Então você estava ali para dar apoio mesmo para a pessoa. Então, como é que você, soldado, vai se esconder na hora da guerra? Não tem cabimento isso, nunca entrou isso na minha cabeça.
senhor chegou a trabalhar em UTI nessa época ou só estava na Não, eu clínica? não trabalho em UTI, né? Mas eu entrava direto. Você se recorda que teve um oficial médico que ficou na UTI, grave? É um irmão Sim. nosso. Sim. Quando ele, eu me recordo que quando ele foi para a UTI, a gente entrou na UTI de Covid. Quer dizer, todos os pacientes ali estavam com Covid grave, grave. Estavam em UTI, ventilação mecânica e tudo mais. Nós entramos lá várias vezes para vê-lo. Quer dizer, é o que eu estou te falando, não dá na hora da guerra o soldado se esconder, né? Não dá, não cabe isso aí na minha cabeça. Teve até um caso, esse tempo atrás, olha que engraçado, né? Eu tava vindo, fui no escritório, tava estudando para um concurso, né? Aí eu deixei umas coisas minhas no escritório. Aí eu fui no escritório pegar essas coisas. Na hora que eu tava voltando, uma mulher simplesmente caiu da moto. Caiu ela e o filho dela. Aí, nisso tinha um carro tinha um carro na minha frente, eu era o segundo carro. Aí eu parei do lado, a mulher do carro da frente também parou e descemos pra prestar atendimento pra ela. Aí, nisso, a mulher tava deitada, né? Aí a gente foi, tirou a moto de cima dela e tal. O filho dela conseguiu pular da moto antes da moto cair. Aí ela falou, eu desmaiei. Não comi nada e desmaiei. Aí na hora que a gente foi pegar ela, e juntou muita gente em volta dela, né? Porque a gente foi pegar ela, gente, eu tô com Covid. Aí já começou a entrar no carro, ir embora, começou... E a mulher sozinha, passando mal com o filho, né? E aí acabou ficando só eu e a mulher do carro da frente. E a mulher do carro da frente tava com o bebê, eu tava sem ninguém. Eu falei, não, entra no... Eu deixo a senhora e seu filho lá na casa da senhora. Mas assim, como que às vezes essa situação do Covid, eu também não vou julgar as pessoas que foram embora porque estavam sob efeito do medo, né? Às vezes perderam muitos parentes. Mas assim, é uma situação que às vezes foi ruim das pessoas. Calma aí, desculpa. Mas o que eu quero dizer é como que essa situação gerou tanto medo nas pessoas que às vezes se negaram de ajudar outras, né? Você está correto mesmo. Mas não para a área médica, como eu estou te falando, né? Eu conheço, assim, profissionais que trabalharam todos os dias na UTI, né? Até o pediatra da minha filha, ele faleceu. A gente foi atendido por ele na época do Covid. Ele atendeu a gente super bem e tudo mais. Minha filha depois passou mal, ele fez o atendimento dela por online, né? E aí um pouco depois ele veio a falecer de Covid. Eu conheço inúmeros médicos que morreram nesse período, inúmeros. Eu conheço um médico que ele trabalhava todos os dias operando junto ali com a gente, tudo. Pegou Covid e mesmo passando alguns meses na UTI veio a falecer. Outro entrando no corredor do hospital, eu vi ele sentado, eu falei, fulano, tal. Aí ele falou, cara, eu tô meio sudoreico, acho que eu não tô bem não, tal. Eu vim aqui para fazer um exame. Eu falei, se Deus quiser não vai ser nada, né? Mas fica tranquilo, você tá novo ainda. E ele é relativamente jovem ainda. 3 dias depois morreu, sabe? Então eu vi assim coisas... E também vi médicos passar meses numa UTI, ficar com sequela, dificuldade para andar e tá vivo aí, né? Então a gente não sabe bem qual é a predisposição de cada um a essa doença, né? É complicado. Eu defendi, assim, que acho que Deus que escolhia quem que infelizmente seria levado e quem que não seria, porque tive caso na família da minha esposa, numa casa lá onde mora as tias dela com o avô dela tem 92 anos. Tem uma tia especial, né? Tem, assim, ela normalmente já parece apresentar uma dificuldade de respiração, né? E eles pegaram lá o Covid, um outro é autista, então eles pegaram o Covid lá. Eles ficaram mal por uma época, mas conseguiram melhorar, todos saíram daquela situação. E aí, pro outro lado, eu conheci gente que não parecia ser uma pessoa que seria levado pela doença. E aí foi definhando e acabou... Não tem muito tempo, chegou uma garota sozinha lá no meu consultório. Doutor, eu vim aqui para operar. Aí eu falei, mas
por que você tá vindo sozinha? Ela falou, porque morreu meu pai, minha mãe e meu irmão. Quer dizer, a família dela foi dizimada pela doença, né? E ela foi ali porque ela leu que se ela continuasse obesa, ela seria mais uma, né? A guerreira, né? Que a pessoa, diante de um trauma desse, de perder a família toda, ainda ter essa determinação,